Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você esta manhã. Manhã de sexta-feira, pelo processo litúrgico católico, nós temos a sexta-feira da paixão. De acordo com a tradição romana, que todas as semanas que nós falamos são santa. Basta você fazer desta semana santa. E todos os dias para você pode ser santo. Então, você vê que esta tradição da Igreja Romana, ela cai às vezes em março, em abril, em semanas variadas. Tradições humanas. Mas como estamos neste ensejo, eu quero pregar para você a verdade do assunto sobre a morte de Cristo. E hoje eu quero destacar alguns pontos primordiais. Desde a sua agonia no Getsemane, desde ver a traição de Judas Iscariotes e a sua agonia no Getsemane, até a sua crucificação. Se der tempo, nós vamos detalhar isto agora. Só que depois eu quero fazer a programação sobre aquele dia do Calvário, o dia mais importante para a humanidade. Por que eu digo isso? Porque ali foi onde foi pago o preço. A gente sabe que se nós formos ver, a maior de todas as coisas que aconteceu foi a ressurreição. Porque aí a morte foi tragada pela vitória. Mas ali no Calvário, nós estamos vendo alguém derramar o seu sangue, nos substituindo, pagando o preço. Porque dívida só paga com dívida. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Era necessário para ver a remissão. Para ver o perdão dos nossos pecados, era necessário o derramamento de um sangue justo. E Cristo derramou o seu sangue no Calvário. E este memorial deve estar em minha mente e no meu coração todo o tempo. Então, como nós paramos ontem, quando Jesus terminou a ceia, e ele disse, cantaram um hino. Diz a Bíblia que cantaram um hino e tendo cantado o hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse, todos vós vos ofendereis por minha causa esta noite, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galileia. Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos os homens se ofenderem em ti, eu nunca me ofenderei. Disse-lhe Jesus, na verdade eu te digo que, nesta noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, sentai-vos aqui, porque eu vou ali orar. Vamos orar. Pai, tua palavra é a verdade. E esta verdade liberta qualquer pessoa. Então nos liberta com esta verdade a cada dia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Unge os ouvidos daqueles que estão do outro lado.
unge os meus lábios e o meu coração agora para pregar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus amados, é uma coisa maravilhosa a gente ver que as Escrituras vão se cumprindo passo a passo, e aqui estava outra Escritura para ser cumprida, que é esta: ferireis o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então Jesus diz: todos vocês vão se escandalizar de mim e eu vou ficar só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Lá em João ele diz isto. O que nós precisamos é de Deus conosco. Deus estando conosco, nós somos mais do que vencedor, nós superamos qualquer prova, qualquer adversidade que venha sobre a nossa vida. Então os discípulos, Pedro disse: ainda que todos se escandalizem de ti, eu jamais farei isto. Então Jesus disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Veja, a imprudência, às vezes falar aquilo que você não pode dar de conta, não é bom. Então Pedro foi e se adiantou e falou isto. Tem muitas pessoas que não cumprem o que fala, mas Deus, ele cumpre toda a sua palavra. E aí todos os discípulos falaram: nós também não se escandalizaremos de ti. Então, chegando isto, eles foram para o Monte das Oliveiras. E aqui eu quero destacar algo tremendo, que foi ali onde ele entrou em angústia. Ele diz: minha alma está angustiada até a morte. O que farei? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres, Pai. 3 vezes ele falou isto. 3 vezes. Mas ele deixou nas mãos do Pai. Ele deixou com que a vontade de Deus prevalecesse em sua vida e não a vontade dele. E quando nós deixamos que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas, nós somos mais do que vencedor. Mas deixa eu destacar aqui uma coisa primordial. Antes de qualquer decisão difícil, todo homem entra em angústia. E assim nós temos 2 exemplos na Bíblia de homens que foram tomar decisões difíceis e entraram em angústia. A sua alma angustiou-se. Um foi Sansão. Sansão, antes de revelar o segredo para Dalila, ele entrou em angústia. Você pode ler lá em Juízes, que diz que Sansão começou a ficar angustiado. Dalila no pé dele: revela-me o teu segredo, Sansão. Ah, Sansão, você não me ama, revela-me. E ele foi entrando em angústia, porque ele iria revelar o segredo para Dalila, o segredo da sua força. E a sua força iria embora. E ele se tornaria um palhaço como qualquer outro. Ele se tornaria um homem como qualquer outro, escarnecendo o nome de Cristo, sendo palhaço para os outros. Eu não quero viver nesta vida para ser palhaço para ninguém e nem para escarnecer o nome de Cristo. Mas veja, e o outro foi Jesus. Jesus disse: minha alma está angustiada até a morte. Se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que estava chegando a hora. Era uma decisão difícil. Era uma decisão para ser tomada. E ele entregou ao Pai. Ele se entregou à vontade de Deus. Mas seja feito o que tu queres e não o que eu quero. Nós temos que viver para isso. Para Deus fazer a sua vontade em nossa vida, em nossas vidas, e nós se rendermos a esta vontade, como Cristo fez. Mas veja só, Getsemane, quer dizer, é o lugar do óleo. Ali era um pomar de oliveiras, onde tinha uma prensa, onde as pessoas prensavam o óleo das azeitonas. Então veja só, ali Cristo estava sendo prensado. Olha como a coisa faz jus. É tão maravilhosa as escrituras que nos deixa arrepiado.
Ali era um local que se prensava as azeitonas naquele pomar. E ali Cristo estava sendo prensado, ele estava angustiado, ele estava sendo oprimido por causa de quem? Por nós. Ele não entrou em desespero porque ele estava com medo da morte. Não foi isto. Mas porque ele iria carregar os pecados da humanidade, os meus pecados e os seus pecados. Ali mesmo ele estava começando a ser moído pelas nossas transgressões, ao ponto de suar sangue. Agora deixa eu destacar aqui como isso é primordial. Eu quero levar você aqui porque assim, a Bíblia diz que ali no Getsemane, Jesus estava sendo oprimido, ele estava sendo prensado ali mesmo agora, e realmente ele foi desprezado, prensado e oprimido por nossa causa. Estava começando a ser prensado. Então, como diz as Escrituras, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Já começando no Getsemane. Ele começou a ser moído e a ser ferido. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Eu quero destacar o Getsemane, e depois eu vou destacar o silêncio de Jesus perante Pilatos, perante Herodes e perante o Sinédrio. São essas três coisas que eu quero destacar hoje. Veja só. Mas veja. Você vai ver que ali no Getsemane começou a sua paixão. Começou ali o seu sofrimento, a sua via sacra. Suar sangue significa o quê? Intensa vasodilatação dos capilares cutâneos, o que provoca uma atividade exagerada das glândulas sudoríferas e uma porção de hemorragia microscópica. Começou a suar sangue. Por quê? Porque ele entrou em estado de choque. Agora, uma pessoa só sua sangue por duas coisas: por um sofrimento muito grande e por um amor muito grande. Ninguém amou mais do que Cristo e sofreu mais do que Ele. Mas por quem? Por nós, por nossa causa. Então ali estava começando a ser, como o profeta diz, moído, ferido, castigado por nossas transgressões. Então você tem 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que nunca conheceu pecado se fez pecado por nós. Cristo morreu como um pecador, ainda que nunca praticou um pecado. Não tinha e nunca praticou o pecado, ele morreu pecador. Por quê? Porque os meus pecados e os seus estavam sobre ele. Então ele morre como um pecador. O que Deus faz é um corpo cheio de pecado. Deus moe, Deus fere, Deus oprime, Deus machuca. Um corpo cheio de pecado. Os pecados da humanidade estavam sobre ele. Foi por aquelas pisaduras que eu fui sarado, que eu fui salvo. Ele foi moído por causa de mim e de você. Então aí você tem aquela agonia. Não foi porque ele estava com medo. Pessoas sofrem agonia porque tem medo. Não.
é porque a morte de Jesus estava associada ao pecado. Que pecado? O meu e o seu. Tem muita gente passando agonia agora com medo. Mas aquela agonia de Jesus não era por causa disso, é porque ele iria carregar os fardos. E o meu fardo, o meu pecado era pesado. Mas ele deixou que a vontade de Deus prevalecesse. E eu estou hoje aqui para contar esta história por causa que ele teve a coragem de ir lá no Calvário, de sofrer aquela opressão lá no Getsemane, carregar aquela cruz, ir ao Calvário para me dar a salvação. Você também não quer? Você não quer esta salvação tão maravilhosa, tão tremenda, aquilo que ele fez por você? Eu amo esse Cristo. Eu amo de todo o meu coração. Aí segue as Escrituras. Então vieram os Judas com os principais sacerdotes, diz a Bíblia. Mas ainda eu quero destacar aqui com vocês alguma coisa do Getsemane, que ele levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e se angustiar. Então ele disse: a minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele, indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre a sua face, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para seus discípulos, achou adormecido e disse: Pedro, o que não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe, ele ia sozinho orar. Muitas vezes foi consolado pelo anjo. Voltava, os discípulos estavam com os olhos pesados. Muitas vezes, aí ele vai e toca: Pedro, vocês não podem nem vigiar comigo. Vigie, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Nós estamos numa carne e devemos estar vigiando e orando para não cairmos em tentação. Sabe que às vezes ele acorda você na madrugada chamando assim, ó. Sabe que às vezes você acorda na madrugada sem ninguém te chamar, sem ter nenhum batido? É ele te chamando: acorda, vamos, vigie, porque o tempo difícil está chegando. Vigia. E ali eles estavam, com os olhos pesados. E ele se afastou novamente pela segunda vez e orou, dizendo: ó meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Tem muita gente adormecido e precisa ser despertado. Se desperta, ó tu que dormes. Levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. E ele, deixando outra vez, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras: ó Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então veio a ele os seus discípulos e disse-lhe: dormi agora e descansai, eis que é chegado a hora, o Filho do Homem está sendo traído pelas mãos dos pecadores. Sabe, noiva de Cristo, nós devemos estar vigiando e orando, porque os pecadores estão se aproximando, traições estão se aproximando e nós devemos estar preparados. Levantai-vos, vamos-nos, eis que é chegado aquele que me trai. E é chegado. Então Judas disse: aquele a quem eu der um beijo é este. Jesus era tão simples, meu Deus, eu fico imaginando. Jesus era tão simples, que para as pessoas, para que os sacerdotes, os escribas, aquele povo que veio prender Jesus, precisava ele dar um beijo para saber quem era, de tão simples que ele era, de tão parecido que ele era com os discípulos. Hoje, você conhece o pastor pelo carro que ele tem, pela casa que ele mora,
pela vida que ele leva. Que tristeza! A gente olha as Escrituras e olha hoje os pastores. Eu não estou me referindo a pastores denominacionais, eu estou me referindo a pastores da mensagem. Sabe? Você olha e vê que eles são diferenciados do povo. A própria condição de vida deles mostra que eles são mais elevados. Que coisa triste. Judas precisou dar um beijo para saber quem era. É aquele a quem eu der um beijo. E enquanto ele ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, com ele, com a grande multidão, e espadas e bastões dos principais sacerdotes, dos anciões do povo. Então o que traía lhe deu um sinal, dizendo: aquele a quem eu beijar é esse. Segure rapidamente. E logo aproximando-se de Jesus, disse: salve, mestre. E o beijou. E Jesus disse: amigo, por que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o tomaram. Amigo. Ele tinha um coração tão bom, tão misericordioso, tão amável, que ele não disse seu traidor, seu covarde, seu malvado, não. Amigo, por que vieste? Amigo, tem chance para ti. Porque ele deu chance a todos. Ainda que Judas fosse um filho da perdição, ele teve a chance. Porque todos têm a chance. Mas nem todos querem esta chance de salvação. Nem todos. Então, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo sua mão, puxou sua espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse: põe novamente a tua espada em seu lugar, porque todos os que lançam mão da espada hão de perecer com a espada. Então veja só, lança mão. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aquilo que você planta, você colhe. Aquele que mata com a espada vai ser ferido com a espada. Quem mete mão da espada, com a espada será. Há de perecer com a espada. Nós não estamos aqui para cortar a orelha de ninguém. Não. Não é isto. Nós estamos aqui para sermos usados como instrumentos na mão de Deus para salvar outras pessoas. Não esqueça que aquilo que você fizer aqui, você vai colher. Então segue. Tu pensas que não posso agora orar a meu Pai e Ele imediatamente me dará mais de 12 legiões de anjos? Jesus disse: se meu reino fosse deste mundo, eu oraria ao Pai, e Ele mandaria para mim uma legião de anjos para me defender. Não! Nosso reino não é deste mundo. Nós não devemos estar preocupados com essas coisas daqui. Não, mas preocupados com as coisas espirituais. Então segue. Mas, neste caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras dizem que deve suceder? Naquela mesma hora, disse Jesus à multidão: saístes como a um ladrão, com espadas e bastões para me tomares? Todos os dias eu me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Sabe? Jesus, ele sempre estava preocupado em cumprir as Escrituras. Estas coisas tinham que acontecer para se cumprir as Escrituras. Gente, não importa o que aconteça com você. O importante é que as Escrituras estejam sendo cumpridas em nossas vidas. Isto vale a pena. Isto é o que vale a pena. As Escrituras ser cumpridas em nossas vidas. Então, segue-se aqui para a gente concluir a nossa reflexão. Veja só. Então Jesus disse o seguinte:
Mas Pedro seguiu de longe até o palácio do sumo sacerdote e, entrando, sentou-se com seus servos para ver o fim. E os principais sacerdotes, o ancião e os anciãos e todo o concílio buscava falsas testemunhas contra Jesus para poderem matá-lo. Buscavam falsas testemunhas. Não deu nem para eu falar do silêncio, mas vai ficar para a próxima programação. Que Deus te abençoe, te ajude nesta caminhada. Tudo que Jesus fez foi por nós. Foi para nos ajudar. Foi para nos salvar. Tomou o nosso lugar. Dá uma chance para a tua alma. Recebe o que Cristo fez por ti. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83981251962. Faça sua pergunta. Estamos à sua inteira disposição.